A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, aqui que vos falou o presbítero Marcos Vinícius. Estou gravando, meus irmãos, esse vídeo aqui para dar um alerta no nome de Jesus para aqueles que estão desviados, para aqueles que se afastaram e saíram da presença do Senhor. Estou aqui para contar mais uma experiência que eu passei com Deus. Pela presença de Deus, eu pude passar por algo e aprender, e também quero compartilhar com os irmãos. Hoje é domingo e já tem umas 3 horas, umas 4 horas que eu cheguei em casa. Eu tinha ido no mercado comprar algumas coisas e parei na pracinha, ouvindo louvor, refletindo, como eu sempre faço, meditando com as coisas de Deus. E na pracinha aqui onde eu moro, tem um ponto de ônibus e estava uma senhora e uma jovem sentada esperando, eu não sabia o que. Eu estava ali sentado no banco, do lado de dentro da pracinha. E tinha chegado um jovem também, um jovem que estava arrumado, pelo visto seria alguma festa, algum encontro, alguma coisa, até porque eu não conheço a pessoa. Mas esse jovem, esse rapaz, ele sai, pelo visto, para comprar alguma coisa. E essa senhora, junto com a menina que estava sentada no ponto, com certeza esperando um ônibus, um Uber ou alguma coisa, chega um ônibus, escrito algo profético, eu não lembro. E ali eu entendi que eles estavam reunidos para ir para a igreja, para o culto, porque hoje é domingo. E ele sai, o rapaz sai, a senhora e a menina entram no ônibus. E eu olho lá para onde o garoto tinha ido, porque eu já tinha conectado uma coisa com a outra, e vi que ele perderia a carona. Estava bem claro. E não demorou nem 2 minutos, ele volta para o mesmo lugar onde a senhora e a menina estavam esperando. E ali eu percebi que ele perdeu a carona. E ali naquela mesma hora Deus me fez lembrar, Deus me trouxe um aprendizado que pode ser tarde demais, que pode muitas das vezes não dar tempo de voltar e receber e conseguir a carona. E o que eu vi e eu pude aprender ali, meus irmãos, Deus me lembrou Mateus capítulo 25, que fala sobre a volta de Jesus. E antes de eu estar lendo aqui, esse vídeo aqui vai ser pequeno, antes de eu estar lendo aqui alguns versículos para você entender que Deus está preocupado com você, que está fora da presença de Deus. Isso que aconteceu hoje, meus irmãos, domingo, Deus me despertou porque tem muitas pessoas que estão fazendo como esse garoto também fez. Eu vou dar mais saída da igreja, depois eu volto. Eu vou beber, eu vou me prostituir, vou aproveitar a vida, depois eu volto para a igreja. Depois eu volto a cantar, depois eu volto a adorar, depois eu volto a louvar o nome do Senhor, depois eu sirvo a Deus. Mas o que muitas pessoas não entendem e não prestam atenção é que essa volta, meus irmãos, ela pode ser tarde demais. E tem muitas pessoas que vão ser pegas desapercebidas porque estão pensando que elas têm um domínio sobre o tempo e a hora das coisas. E não é assim que acontece. Quem tem um domínio e o tempo sobre todas as coisas é Deus, meus irmãos. E a gente não pode confiar na gente mesmo e achar que a gente sai da igreja e volta, sai e volta na hora que a gente quer. Não é assim, meus irmãos. Estar com Deus, estar fora de Deus é algo totalmente diferente e perigoso para quem está fora da presença de Deus. Então, esse alerta aqui que eu estou trazendo, eu estou tirando o peso do meu ombro que eu senti de gravar esse vídeo, é para alertar quem está fora da igreja. Você que decidiu sair da presença de Deus por algum tempo e depois querer voltar. Eu quero te alertar no nome de Jesus. Eu estou falando algo sério para você que está fora da igreja. Que pode ser tarde você voltar para a igreja. Que pode não dar tempo de você voltar para a igreja e de ser salvo por Deus. E eu vou ler aqui
Eu vou resumir para você entender que é Deus que está preocupado com você e Ele não quer que você se perca nesse mundo que estamos vivendo. Mateus capítulo 25, vou ler do verso 7 ao 13, rapidamente. E todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Aí no verso 13 do capítulo 25, vem um alerta para mim e para você. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Qual é o contexto do capítulo 25, verso 1 ao 13 que eu acabei de ler? Jesus, ele prega, ele fala sobre uma parábola, dizendo que o reino dos céus será semelhante, se você for ver, a 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Ambas, como prudente como loucas, saíram ao encontro do esposo, como diz aqui no verso 1. E 5 delas tomaram as suas lâmpadas, e 5 delas também tomaram as suas lâmpadas. Só que 5 delas não tinham azeite. E as que não tinham azeite eram as loucas. E as que tinham azeite eram as prudentes. Jesus representa o esposo, e as 5 loucas e as 5 prudentes representa a igreja. Pessoas que estão desapercebidas e pessoas que estão preparadas. E quando elas saem, tanto as 5 loucas como as prudentes, ao encontro do esposo, a Bíblia fala no verso 5 que o esposo, que simboliza Jesus, ele tarda, ele demora a chegar. Aí o que acontece? Tanto as 5 loucas como as 5 prudentes, elas dormem, descansam. Só que no verso 6, à meia-noite, eles dão um brado, um grito. Aí vem o noivo, ele está indo, o esposo está indo ao encontro. Aí as 5 prudentes e as 5 loucas, que representam, mais uma vez, eu estou falando, a igreja, elas saem ao encontro do esposo. Só que 5 estão preparadas e 5 não estão preparadas. As que estão preparadas vão pedir ajuda para as que estão preparadas. Elas não têm azeite, a lâmpada está apagando. E elas vão pedir ajuda. E quando elas pedem ajuda, as 5 que estão preparadas, elas falam bem assim: olha, não é caso de que falte para mim nem para vocês. É melhor vocês irem e comprarem aos que vendem. E elas vão. Só que aí que tá o mistério. Elas vão para comprar e o esposo chega na hora que elas vão comprar, representando a vinda de Jesus para quem está preparado e para quem não está preparado. E elas compram e voltam e já é tarde. Lembra que eu falei para os irmãos, que eu citei aqui o que aconteceu hoje? Que o jovem saiu e quando ele voltou era tarde? Era sobre isso que eu estou falando. Era sobre isso que eu quero dizer para os irmãos. Aí elas voltam, as 5 loucas que não estavam preparadas, que achavam que poderia dar tempo de se preparar antes da hora, em cima da hora, quer dizer, e não dá tempo. E elas voltam, bate na porta, pede para o esposo abrir, e ele não abre. Ele responde bem assim: olha, em verdade vos digo que eu não conheço vocês. Aqui está querendo dizer Jesus negando a salvação para quem não estava preparado e achou que poderia se preparar
quando na verdade já tinha perdido a oportunidade de se preparar. Aí no verso 13 vem o alerta para quem estava despreparado e para quem está se preparando. Aqui é o alerta para todo mundo. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse alerta aqui é para todos nós, meus irmãos, que somos crentes. E para quem também não está na igreja. Porque aqui está mostrando a vinda de Jesus para tirar o povo dele da terra. Então, meu irmão e minha irmã, por favor, no nome de Jesus, se você está fora da igreja, se você se desviou e saiu do chamado do Senhor, volte para a igreja, porque pode ser tarde demais, tá bom? Eu falo com muito amor, porque a função da pregação, a função de quem prega, de quem fala de Deus, é alertar quem está fora da presença de Deus a voltar enquanto é tempo. A função de quem prega, de quem ensina a palavra, como eu estou aqui falando para os irmãos, é alertar para quem já está na igreja, para quem é igreja e está preparado, a continuar se preparando, porque a vinda de Jesus para tirar o povo santo da terra vai ser um momento inesperado, vai pegar muita gente de surpresa. Então não seja um tipo de pessoa que esteja despreparado. Busca, faz propósito, faz campanha, busca que aos poucos Deus vai te libertando. Não seja uma pessoa despreparada, não fique despreparada, porque vai ser algo triste para quem ficar aqui na terra. Tá bom, meus irmãos? Não perca a oportunidade. Se você pode, busca a Deus. Se você pode, vá para a igreja, aceite a Jesus. E entenda que a oportunidade para você que se desviou ou não conhece a Deus, ela está à porta para todo aquele que crê. Então, não é tarde, não está sendo tarde para quem tem a Jesus aceitar, mas um dia pode ser tarde. Então não perca tempo. Não perca tempo, você sabe que é bom e é maravilhoso estar na presença de Deus. Volte para a igreja, volte a servir, volte a adorar, volte a fazer o que você fazia, porque você sabe o que vai acontecer para quem está fora da presença do Senhor. Como eu também acabei de falar, o que acontece para quem está fora da presença do Senhor, para quem está preparado. Amém, meus irmãos? Escute essa orientação, porque Deus está preocupado com quem está fora da igreja. Deus está preocupado e Deus está tendo misericórdia. Deus, como diz aqui na passagem, Ele está tardando, Ele está demorando a vir para que essas pessoas que estão fora da igreja possam voltar antes que seja tarde. Tá bom? Porque Ele me ama, Ele te ama e Ele não quer ver ninguém fora da presença dEle. Louvado seja Deus.